Fala time, mais uma análise para vocês então. Hoje vou mostrar aqui os pontos que eu achei interessante, tá, no índice e no dólar. Vou fazer um vídeo só hoje, tá? Então assistam inteiro. A segunda metade desse vídeo será a respeito do dólar. Ontem deixei, né, umas marcações para essa semana com algumas resistências e suportes que poderiam ajudar vocês. Deixei algumas Fibonacci ali, as linhas de Fibo também traçadas, tá? Então olha só, galera. Vejam que tanto lá no dólar, eu vou mostrar depois para vocês, como no índice, eles respeitaram muito bem as resistências e suportes que foram marcadas, tá bem? Aqui, como a gente pode perceber, né, o começo do dia, ele abriu com um gap de baixa, né, seguindo o mercado global, né, que basicamente estava caindo, tá? Na noite de domingo a gente já sabia, os mercados lá estavam caindo. E depois ele recuperou bastante, tá? Durante o dia. Então veja só, no começo do dia ele já formou um pivôzão aqui de alta, tá? Fez dois candles de baixa, confirmando um fundo superior ao fundo de largada do índice. Aí ele rompeu, possibilitando então a nossa primeira entrada, com um pivô de alta, tá? O stop aqui não era muito barato, afinal o rompimento de pivô geralmente não é. Então, como eu ia dizendo aqui, não era um stop muito barato, era 475 pontos, ou seja, R$ 95,00 de stop para um contrato, tá? Mas vamos avaliar as entradas, não vamos pensar aqui em números, tá? Poderia aplicar também os mesmos conhecimentos em movimentos menores de 1 minuto. Então vamos lá, para cima daria, né, o alvo de Fibo 535. Então beleza, proporção a gente tinha, uma proporção melhor até do que o que daria de stop ali, tá? Aqui até não cruzou, né? Não, na verdade até fez uma bandeirinha ali também, aqui. A gente teve essa bandeirinha aqui depois também na sequência. E o movimento rompeu e continuou subindo. Depois então, das 11 e pouca ali mais ou menos da manhã até às 15 horas, né, mais ou menos 4 horas ele ficou. A gente até pode marcar aqui para ver até onde foi. Olha, ele buscou 50% dessa onda inteira de Fibonacci, né? Acho que depois, deixa eu ver. Ele quase foi lá buscar 61,8, mas acabou não buscando não, tá? Foi por pouco. Bom, o movimento então entrou nessa cunha aqui de alta, ficou fazendo um zigue-zague, tá certo? O dólar também fez um zigue-zague lá. Rompeu aqui, possibilitando uma outra bela entrada também de rompimento de figura. Na verdade, rompimento e pullback, tá? Rompeu aqui, testou, retomou. Então a entrada seria aqui. Esse stop aqui até poderia ser mais baratinho, ó. 160 pontos, já fica mais tranquilo, né? R$ 32,00 de stop. Vejam então que depois, já deixei aqui traçada a Fibonacci, né? Ela foi progredindo. Deixa eu diminuir essa Fibonacci. A primeira que a gente tinha era esta, tá? Esse era o alvo. Então 160 contra 160 de stop contra 235, 240, né, mais ou menos. 240 ali de gain, tá? Então já era uma proporção aí 1,5 para 1 de gain, bem melhor. E aqui a gente ainda poderia projetar, ó, mas dessa vez, veja só. Não peguei exatamente onde era lá embaixo, mas tudo bem. 370 pontos e ainda teríamos mais uma projeção. Essa aqui, tá? Ó, 625 contra 160. Basicamente 5 para 1. Vamos ver aqui também, se eu projetar isso aqui, ó, para o final, veja só, a projeção máxima aqui de Fibo coincidiria lá em cima, ó, desse pivô aqui lá do passado, lá do comecinho do dia, bateria certinho lá em cima, tá? Então veja só, se tivesse feito essa entradinha aqui e ido até o alvo lá, ou pelo menos até a resistência aqui,
950 pontos. Se fosse até o alvo, seria mais difícil, né? Mas daria para ir levando. 1.215 pontos, tá? Depois que passou essa Fibonacci, poderia ir levando, ó, atrás dos candles. Candle de força, posicionava stop aqui. Voltou, não faz nada. Subiu de novo, posicionava stop aqui, tá? Então poderia estopar mais ou menos nessa região aqui da linha azul. Então o índice basicamente foram esses movimentos, até teve alguns outros caixotezinhos e tal, mas esses foram bons movimentos aí pra gente avaliar, tá? Vamos ver o dólar aqui. O dólar eu tinha deixado marcado, para quem viu esse vídeo aqui, que eu postei ontem, olha só, 55,49, 56,22. Olha lá, 55,49, 56,22. Foi onde abriu, né? Foi onde chegou, na verdade, a máxima do dia. Ele abriu aqui, bateu lá, voltou a cair, ó, porrada para baixo. Aqui já dava uma entrada. Só que o stop disso aqui era longe, né? Stop disso aqui era atrás da barra, 34 pontos. Mas podia ir até o outro lado, que era justamente onde teve essas rejeições aqui na resistência, tá? No suporte, aliás. A gente teve também uma LTB, ó, vindo lá da frente, tá? Depois que formou o topinho aqui, a gente já tinha essa LTB. Bateu uma, duas, três vezes. Aqui a gente teve essa consolidação, esse caixotezinho, tá? Acabou que ele rompeu para cima, né? Mas a gente tinha a LTB ali para atrapalhar, então não seria interessante pensar numa compra aqui pelo espaço curto. Tivesse entrado... Bom, aqui nem teria espaço, né? A entrada seria aqui para uma LTB que está meio ponto. Não existe entrada ali, tá? Para baixo aqui, apesar de parecer que ele rompeu, olha essas sombras aqui, né? Ele não ultrapassou esse fundo. Então não seria interessante entrar nesse rompimento aqui também. E se tivesse sido estopado aqui, beleza, fazia a entrada depois que batesse na LTB novamente. Então aqui nesse local a gente poderia pensar em uma entrada, tá? Eu posicionei justamente aqui nesse pin bar que bateu na LTB. Não teria estopado e era uma operação bem curta. Não curta, mas stop curto. Dava 5,5 pontos de stop, certo? 5,5 pontos. E o movimento foi lá buscar novamente o suporte. Então a gente teria 5,5 pontos contra. E a favor a gente poderia pegar um movimento enorme, 38 pontos. Aqui também, depois nessa bandeirinha, a gente poderia pensar em fazer uma entrada. Eu já deixei marcado ali locais que se a gente olhasse a bandeira no 5, voltasse para 1 minuto, ó. Voltasse para 1 minuto, veja que a bandeirinha está bem legal aqui dentro do 1 minuto. Tá? Vai até ser assim. A gente faria a entrada aqui. A primeira entrada e depois uma entrada ainda de confirmação do rompimento. Poderia fazer, né? Aqui embaixo ou aqui. Então, olha lá, stop em 8 pontos mais ou menos, 8,5, com saída da operação em 19,5, 2 para 1, né? Nesse outro ponto aqui, teríamos então 13 pontos contra 15. Também seria interessante, tá? E aí sairia justamente... nessa região aqui, tá? Sairia no suporte. Veja que no 1 minuto também a gente consegue visualizar bem melhor aqui no dólar. A gente consegue visualizar aqui toda essa rejeição, né, que aconteceu e poderia buscar também uma entrada aqui, ó. Que aqui de fato a gente tem um oco invertido. Ó, os ombros mais uma vez tortos, né? Mas a gente tem um oco aqui também. Então no rompimento, ou desse topinho aqui, que também seria um rompimento de pivô, né? Por isso que o oco é interessante. A gente poderia fazer uma entrada quando rompesse isso aqui, bem nesse candle. Então a entrada se daria aqui, stop aqui embaixo. Mas também, ó, 15 pontos de stop, podendo pegar 30 pontos para cima, tá? 2 para 1. Então são operações bem interessantes, usei ali bastante resistências e suportes e padrões de price action basicamente puros, né?
né? Nem mostrei indicadores nem nada aqui. A única média que está no gráfico é a média de 200. Então, além de ter retomado aqui esse local, que se eu não me engano isso aqui é uma Fibonacci. Deixa eu botar em tempos maiores, 5 minutos. Vou reduzir para ver onde é que era aquele local. Ó. Aquela Fibo ali era 61,8, por isso que teve uma zona de briga, né, bem interessante ali também nessa região. Nessa linhazinha que está cruzando ali, ó, veja que segurou junto com a LTB. E ampliando também no 1 minuto a gente consegue enxergar locais onde aquela linha ali justamente segurou bastante o preço. Ó. Teve uma zona de briga bem interessante em cima da Fibonacci. Perfeito? Bom, essas são as análises aí do dia 4/5. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, isso vai ajudar bastante vocês na hora de estudar. Curtam esse vídeo para a gente conseguir divulgar ainda mais, certo? Então, até a próxima.